Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Opinião Simone Amorim, aqui para falar todas as semanas sobre a nova lei de licitações. Aliás, temas importantíssimos para a transição e hoje nós vamos falar especialmente sobre os instrumentos de fiscalização. Na próxima semana, também num vídeo destinado aos fiscais de contratos, nós continuaremos abordando esta importante função, atribuição e incumbência trazida pela nova lei de licitações, que é a fiscalização de contratos, ok? Então, se você gostar do meu vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações e se ainda não estiver inscrito, olha lá, se inscreva, indique o conteúdo para um colega e me ajude a divulgar o conteúdo do meu canal tendente somente a falar sobre licitações. Forte abraço no seu coração. Nós falaremos sobre os instrumentos que efetivamente auxiliarão no planejamento da contratação e que são formalizados pelos fiscais de contrato. Então nós temos alguns modelos deste e-book aqui que eu compartilho com vocês, que serão nesta aula que importam realmente ao planejamento, tratados apenas para que você entenda que precisa necessariamente desenvolver modelos de acordo com a sua legislação e com a sua realidade aí no seu órgão, certo? Então, nós precisamos entender aí que a instrução 5/2017, que é citada com muita frequência no material, aqui eu destaco sempre ela, a instrução 5/2017 é aquela que nos dá um parâmetro, porque a legislação fala da necessidade de implantar relatórios, a gente sabe da contribuição desses relatórios emitidos pelos fiscais na fase de execução do contrato, lá na fase de planejamento, mas ela não nos traz adequadamente modelos padronizados, ela diz regulamente isto. E aí a instrução 5/2017, iniciada pela União, já esta implantação, porquanto ela desde então é experta neste assunto, é que nos serve como subsídio, é um ponto de apoio aí, certo? Para que possamos, então, estar normatizando internamente esses formulários tão importantes, tão necessários, e, inclusive, falando de penalizações, certo? Porque se o fiscal de contrato, ele simplesmente fizer o seu trabalho, utilizando o diário de bordo, registrando as ocorrências por modelos padronizados, mas você não regulamentar e mais, não aplicar penalizações para aqueles órgãos que forem notificados pelo gestor a partir de orientação do fiscal, de nada vai nos servir. Então, esta atuação do fiscal de contrato, né? Porque se a gente não aplicar as penalidades previstas, o seu órgão fica, então, aí desmoralizado, inclusive. Nos regulamentos, é preciso pensar nisso. Eu vou normatizar, eu vou pontuar necessárias penalizações e eu vou aplicar estas penalizações. Os fiscais de contrato, ao serem nomeados, devem reunir, conforme explicitado anteriormente, todos os documentos relacionados ao processo a ser fiscalizado, cientificar-se de quem será o seu substituto nas funções e manter atualizados os registros de sua fiscalização, preferencialmente por livro de ata, onde registre inclusive todas as reuniões com o preposto da empresa contratada, por ele fiscalizada. Quanto mais complexo o objeto, mais deve se precaver por procedimentos que assegurem a boa execução da contratação. Se registrar as ocorrências em livro próprio de fiscalização, sendo substituído provisória ou definitivamente, poderá passar o livro para o seu sucessor e terá ciência de todos os fatos, dando continuidade ao processo de fiscalização até o encerramento do mandato. Do contrato, desculpe. A utilidade do livro de registro também fica evidente quando a equipe de planejamento tem em mãos instrumentos para orientar os estudos técnicos preliminares das próximas contratações. Os relatórios das ocorrências ordinárias e os emitidos ao final de cada período fiscalizado poderão ser registrados nesse livro e reproduzidos para o gestor nos momentos apropriados.
Alguns órgãos mantêm registro de relatórios de acompanhamento em pastas virtuais e oficializam os documentos por e-mail institucional. O fato é que documentar os atos de fiscalização se mostra evidentemente útil, porquanto, além de facilitar o controle, também os próprios fiscais estarão resguardados quanto às suas responsabilidades. Isso é de extrema importância. Quando falamos em objetos relativamente simples, de pouca complexidade, temos também atos de fiscalização simples, na mesma proporção. Contudo, basta imaginarmos objetos mais complexos, a exemplo da vigilância armada, serviços de limpeza de órgãos, manutenção de praças e jardins públicos, merenda e transporte escolar, manutenção da frota, coleta de lixos, construção de escolas, contratação de médicos para a rede pública, operações tapa-buracos, construção de pontes, dentre tantos outros, para compreendermos a importância da manutenção de controles por método materializado. Quando necessário reunir-se com o preposto da empresa para deliberações acerca de melhorias na execução do objeto, o fiscal deve anotar data, hora, local, assunto, deliberações entre as partes, recomendações, dentre outros, e colher a assinatura do representante da empresa, o preposto. Havendo necessidade de notificar a empresa, o gestor será informado para as providências pertinentes e o fiscal deverá ser cientificado das providências e soluções adotadas pela administração. A boa prática indica que, se a contratação exigir relatórios periódicos de prestação de contas pelos contratados, estes sejam entregues ao fiscal do contrato, que deve vistá-lo anuindo com o relatado ou lançar observações se discordar do exposto, para deliberações do gestor do contrato antes do efetivo pagamento da despesa. Sobre esse ponto, nós não chegamos a falar ainda nas últimas aulas. Mas quando o contrato é de prestação de serviços, né, esse objeto especialmente, há de se exigir a formulação por parte da empresa contratada de relatórios mensais de execução do objeto. Então, a empresa, se ela tem um cronograma, nesse relatório ela vai dizer a que pé está esse cronograma, se ele está sendo cumprido dentro do prazo, né? Ela vai demonstrar isso dentro do prazo pactuado. A empresa vai pontuar da prestação de serviços que ela executa aquilo que entender necessário no relatório mensal, que fornecerá junto com os documentos que comprovem que ela está habilitada à continuidade do contrato, porquanto regular para com as fazendas públicas, estadual, municipal, federal, enfim. Toda a documentação que a empresa contratada fornecer mensalmente junto com esse relatório deve ser disponibilizada para o fiscal. Ela pode encaminhar por e-mail, bastando estar entabulado isso, né, uma alternativa no edital. Ela pode encaminhar fisicamente, mas o correto é que o fiscal receba uma cópia desse relatório e que ele viste esse relatório, concordando ou discordando do que foi pontuado pela empresa. Porque muitas vezes a empresa contratada pode colocar que já executou X% do objeto, de acordo com o cronograma, mas o relatório do fiscal se contrapõe a isso. Pode dizer, olha, essa empresa só executou X, menos do que ela aduz no seu relatório em relação ao objeto. Então, é importante que, sendo prestação de serviços, a empresa contratada forneça esse relatório mensal que seja do conhecimento do fiscal de contratos. Quando constatadas irregularidades pela empresa contratada, é de extrema importância a aplicação de penalidades, aquilo que a gente já viu, né, que não adianta nada impor penalidades e não aplicá-las. Muito importante que o fiscal auxilie na correção dos erros antes que eles não possam mais ser corrigidos ou que impactem de forma a ocasionar prejuízos aos cofres. E a notificação das empresas que cometem irregularidades é de extrema importância neste contexto.
Sempre que tiver alguma dúvida, o fiscal deve se socorrer da unidade responsável para auxiliar no devido esclarecimento. A gente já viu, departamento jurídico, controladoria, setor de licitações. Então, são outros setores que ele pode buscar auxílio técnico no exercício das suas funções. É sempre de boa praxe que os serviços prestados sejam medidos pelo fiscal do contrato, né? Na IN 5/2017, nós temos algumas sugestões de medições que podem ser aproveitadas aí na estrutura dos demais órgãos, porém sempre adaptada à realidade de cada ente. Lembrando que tenho dito em todas as capacitações que dou que replicar a realidade de um outro órgão pode não representar a sua realidade, então, consequentemente, não representar a melhor solução. Pode ser que no outro órgão eles tenham pensado aquele mesmo assunto de uma maneira diferente da sua, então, no máximo, a legislação de um outro órgão, o relatório de um outro órgão pode subsidiar a sua legislação, de acordo com a sua necessidade e realidade. Cada órgão tem que estar regulamentando esta matéria. Instituir instrumentos que auxiliem na realização das atribuições de fiscalização é atribuição do órgão. E a gente já viu que vem com tudo na nova lei de licitações. Então, o relatório que o fiscal precisa formalizar, a periodicidade que ele precisa apresentar, tem que estar regulamentado aí na legislação do seu órgão. Se não estiver, a gente sabe que nos momentos em que encontrar alguma irregularidade, algum fato passível de ser relatado, o fiscal deve formalizar um relatório. Se não houver um modelo padronizado que seja simples, mas um relatório que, de repente, ele troque informações com outros colegas, crie alguma coisa mais ou menos prática, para não também impactar na sua rotina de trabalho, mas ele precisa pontuar estas questões conforme elas forem ocorrendo. E, no mínimo, se não houver o que pontuar durante a execução, porque nada foi posto, nada ocorreu de diferente, então que ao final do contrato seja formalizado, minimamente ao final do contrato, um relatório onde ele vai pontuar as atribuições que ele fez, os acompanhamentos que ele fez, a evolução, dizer que ele não prescreveu nenhuma alternativa porque não havia nada a corrigir, que tudo transcorreu normalmente, ou até sugerir alguma coisa que seja relevante para a próxima contratação, dentro desse relatório final também é a sua contribuição. Regulamentar a obrigatoriedade da utilização e fiscalizar, sobretudo, se está sendo utilizado do diário de obras, do diário de bordo, quando se tratar de frota de veículos. Nós temos vários estados onde o Tribunal de Contas respectivo exige o diário de bordo. A frota de veículos, então, está toda controlada por esses diários. E aqui no estado do Mato Grosso do Sul ainda não temos essa obrigatoriedade, mas alguns municípios começam a pensar na sua estrutura, na implantação desse diário, que é um instrumento auxiliar, é um instrumento importante de controle da frota, em primeiro lugar, e auxiliar para o serviço de fiscalização. E aí, do Manual do Gestor Fiscal de Contrato da Universidade Federal de Dourados, eu retirei alguns modelos que trouxe para vocês aqui, que são de utilidade adaptável a cada órgão, mas são de utilidade cotidiana, rotineira. Então, são instrumentos de medição da execução financeira que podem estar auxiliando na fiscalização dos contratos. Um exemplo disso é o diário de bordo. Lá na universidade, aqui tem os dados que eles têm desse diário de bordo. É de suma importância para objetos relacionados à frota. Por exemplo, para objetos relacionados à frota, nós temos muitas licitações de vultuosa importância. Por exemplo, a manutenção da frota, o abastecimento de combustível. Então, você pode inserir dentro do diário de bordo esse anexo que é sugerido e aplicado desta forma lá na Universidade Federal de Dourados,
mas você pode inserir, inclusive, novos dados aqui que sejam úteis. E o próprio fiscal, ao estar utilizando ou acompanhando a evolução do contrato através de um diário de bordo, pode estar sugerindo a implementação de um dado que lhe subsidiará, que lhe auxiliará com mais eficiência no seu trabalho.